Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, todas e todes. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Boa tarde, sim. Boa, então, dando início à nossa live Tira Dúvidas do edital Hoje Me Respeite nas Escolas. Queria agradecer a participação de vocês por estarem aqui com a gente hoje. E para a gente iniciar, eu gostaria de chamar a nossa superintendente, Camila Batista, para fazer essa fala de abertura, para a gente iniciar a nossa sessão Tira Dúvidas. Boa tarde a todos e a todas presentes. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos. Perfeito. Então, primeiro eu quero agradecer a participação de todas as pessoas que estão presentes na sala. O objetivo dessa sala foi a gente tirar o máximo de dúvidas sobre o edital que está aberto, que é o Hoje Me Respeite nas Escolas. Esse edital é um edital inédito no governo do estado, por conta do projeto, um projeto que foi pensado em trabalhar a prevenção no ambiente escolar. Então, a gente já iniciou o projeto desde o ano passado, porém, nós percebemos a necessidade de incluir a sociedade civil organizada também na execução do projeto para atender os territórios. Desde já, pode ser até que seja uma dúvida sobre a questão dos territórios escolhidos, nós decidimos iniciar pelos 12 territórios de identidades que têm os maiores índices de violação de direito de meninas no ambiente escolar. Tem um estudo da UNFPA, que foi feito ano passado e apresentou os territórios e os municípios com os maiores índices de violação de direitos. Então, esses são os territórios que a gente inicia o projeto. Também foi pensado em outros dados que fez com que a gente sustentasse a justificativa de manter esses territórios, como o Bahia pela Paz, que é um programa desenvolvido pelo governo do estado, que vai atender diversas áreas nos municípios e, basicamente, nos bairros onde tem os maiores índices de violência contra adolescentes. Então, por isso que o projeto foi pensado nesses territórios. Vou estar por aqui, a nossa secretária, Neuza Cardone, não pôde entrar para participar, mas o nosso objetivo é que a gente consiga tirar todas as dúvidas de vocês. Nós não vamos prorrogar o edital, vou deixar claro, porque a gente tem prazo para começar a fazer o desembolso da primeira parcela. Nosso objetivo é que a gente, já a partir do dia 11 de dezembro, a gente faça o pagamento da primeira parcela das entidades que forem selecionadas. Desejo boa sorte a todas que estão aqui presentes e o que precisar, a gente vai estar aqui à disposição, tá bom? Deixo aí com Francileide e com Dani para tirar as dúvidas, desde as dúvidas do projeto sobre a concepção, metodologia, projeto, como também sobre os acordos e as diretrizes sobre o MIROSC, tá certo? Então, boa tarde, vou ficar por aqui. Muito obrigada, Camila. A gente vai fazer uma pequena apresentação mais geral sobre o edital e logo depois a gente vai abrir para as dúvidas. E aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Então, como Camila trouxe, é nosso edital número 5 de 2024, o edital Hoje Me Respeite nas Escolas. O edital tem como finalidade a seleção de 13 organizações da sociedade civil, visando essa parceria com o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Política para as Mulheres, para a execução do programa Hoje Me Respeite nas Escolas. E aí a gente tem o programa dentro do nosso compromisso sobre prevenção à violência contra as mulheres, o compromisso específico de promover ações de prevenção à violência contra todas as mulheres em sua diversidade nos espaços urbanos e rurais, sendo a iniciativa 2, desenvolver ações educativas em espaços educacionais com enfoque na discussão sobre gênero e diversidade. É assim que está colocado no nosso PPA, no nosso plano plurianual. O valor de referência é de R$4.005.000, que é para execução do projeto, que tem aí essa duração de 18 meses, contando a partir do prazo, a partir do momento da assinatura, podendo ser prorrogado por período determinado, conforme orienta o MIROSC.
Então, quando a gente fala dessa legislação específica, a principal lei que orienta o projeto é a Lei Maria da Penha, que não trata somente do enfrentamento à violência, mas também na prevenção da violência nos ambientes escolares. Então, a lei tem um capítulo inteiramente dedicado para discutir a importância dos governos e dos estados terem programas educativos nas escolas com a finalidade de prevenir essa violência. E também em 2021 foi aprovada a legislação que estabelece que todas as escolas têm que ter uma semana dedicada à reflexão sobre o direito das mulheres, principalmente no combate e prevenção da violência contra as mulheres. E a gente também tem outra portaria, que é a construção dos comitês multidisciplinares nas escolas também, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, como Camila trouxe, a gente seguiu alguns requisitos para estabelecer os territórios, e um desses requisitos foi a vulnerabilidade das meninas e das mulheres a partir de um relatório da UNFPA, e também os índices de violência contra as mulheres. Então, sendo assim, foram contemplados nessa primeira fase do edital 12 territórios de identidade, sendo eles Irecê, Velho Chico, Chapada da Diamantina, Litoral Sul, Sertão do São Francisco, Bacia do Rio Grande, Bacia do Jacuípe, Portão do Sertão, Médio de Contas, Bacia do Rio Corrente, Costa do Descobrimento e Salvador e a região metropolitana. Então, a ideia é que a gente contemple esses territórios, mas que a gente chegue a todos os territórios de identidade até 2026. Pelo menos é essa expectativa que a gente tem. Então, através do edital, a gente pretende fomentar a discussão de gênero e diversidade nas escolas. Então, a gente entende que para a gente fazer essa mudança cultural, para a gente prevenir essa violência, a gente precisa construir políticas de prevenção à violência nas escolas, dentro dos projetos pedagógicos e dentro de todos os outros espaços educacionais. A apresentação da rede de enfrentamento estadual e municipal. Então, quando a gente começou a elaborar o projeto, a gente percebeu que existia uma necessidade dos estudantes saberem como funciona a rede de enfrentamento, e não somente saber, mas saber como que funciona no município e como que o Estado também está lá para fazer esse amparo através da rede estadual também. Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS da Organização das Nações Unidas, o treinamento e formação para educadores, estudantes e toda a comunidade escolar. Então, o projeto ele tem o objetivo de não somente trazer essa orientação para os estudantes, mas também para todo o corpo técnico e também para a comunidade escolar. Então, leia-se a comunidade como os pais, os responsáveis e também a comunidade em torno da escola. Estruturação do Comitê de Empoderamento nas escolas, promovendo a articulação entre o Estado, a sociedade civil e as representações estudantis e a rede de enfrentamento. Então, a gente tem uma portaria da Secretaria da Educação que segue essa diretriz, que é da Lei 14.452 de 2022, que estabelece que todas as escolas da rede estadual têm que ter um comitê multidisciplinar de empoderamento das mulheres, que vão seguir com essas ações do Oxe Me Respeite após a execução do projeto em cada escola. E a produção de indicadores para as políticas públicas. Então, a gente quer muito também, com o projeto, fazer essa avaliação geral de como que a violência contra as mulheres é vista pelos e pelas adolescentes, como que é o entendimento. Então, essa parte aqui a gente vai detalhar mais depois também dessa construção de indicadores. E aqui pensando no próprio desenvolvimento do projeto nas escolas. Então, o primeiro passo é a apresentação da jornada pedagógica. E por que a jornada pedagógica é tão importante? Porque a gente quer construir um projeto que seja construído junto com a comunidade escolar. Então, a jornada pedagógica é um ponto muito estratégico, porque é um momento de planejamento da escola. Para além do planejamento da Secretaria da Educação,
cada escola tem o seu planejamento. Então, a ideia é que o Hoje Me Respeite, ele também age de modo interdisciplinar, dentro dos próprios componentes curriculares, tenha também uma professora, um professor, orientador, tutor, dentro das escolas também, para orientar a execução desse processo. E o modo que a gente achou de fazer essa articulação é nas jornadas pedagógicas. A gente ainda não tem um calendário disponível, provavelmente vai ser disponibilizado junto com o calendário escolar de 2024, ou, desculpa, de 2025, pela Secretaria da Educação. Então, assim que a gente tiver essas informações, a gente também vai divulgar esse cronograma das jornadas pedagógicas. A realização do diagnóstico das demandas específicas da escola, referente à temática de prevenção à violência contra meninas e mulheres. Quando a gente fala nesse diagnóstico, é partindo do entendimento que nem toda escola tem as mesmas necessidades. Algumas escolas, o debate sobre gênero e raça vai precisar ser mais acentuado, mas em outras escolas, talvez a gente se depare com gênero e também tenha que discutir a LGBTfobia. Então, a ideia é que a gente faça esse levantamento para entender o perfil de cada escola, o que cada escola precisa, se precisa de uma atenção maior a determinada pauta, porque quando a gente fala desses estudos de gênero e diversidade, é justamente reconhecendo essa transversalidade da pauta. Então, por isso que a gente demarca a importância desse diagnóstico e compreender que cada escola vai precisar de um plano de ação específico. Então, o plano feito para a escola A não vai servir para a escola B, porque a ideia é que ele seja personalizado mesmo, de acordo com a necessidade da unidade escolar. A realização das oficinas temáticas. Então, a gente tem aí o módulo 1, que é a trajetória de luta pelo direito das mulheres, e aí vem muito sobre a história mesmo, de como que a gente chegou até aqui. Então, para que a gente compreenda o contexto político, o contexto social do Brasil, da América Latina e principalmente da Bahia, nesse processo de formulação de políticas públicas para as mulheres. Então, nesse módulo é onde a gente aborda um pouco sobre a construção dos papéis de gênero, aborda também, principalmente, sobre a construção sobre essa noção de que existe lugar de menina, que existe lugar de menino. Então, é o ponto inicial, é essa introdução aos estudos de gênero. O segundo módulo, a gente fala sobre educação sexual e direitos sexuais e reprodutivos. Então, aí, perpassando principalmente no enfrentamento à violência sexual contra meninas e mulheres, mas também sobre o conhecimento do próprio corpo, sobre o conhecimento dos insumos que o SUS disponibiliza para o enfrentamento, para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, da gravidez não intencional, sobre planejamento familiar. Então, é um módulo que a gente vai discutir gênero mais nessa perspectiva da saúde, principalmente da saúde sexual e reprodutiva. Nesse tópico, no módulo 3, quando a gente fala de gênero e cidadania, a gente está falando sobre as desigualdades que contemplam os outros espaços. Então, a desigualdade na política, a desigualdade nesses espaços de poder, a questão da importância dos direitos iguais que a gente tanto discute, que a gente tanto afirma. Então, está dentro desse contexto. Sobre a educação midiática, a gente fala muito na prevenção da violência na internet. Então, a gente sabe que a violência que se inicia na internet, muitas vezes reflete no cotidiano escolar e vice-versa. Então, aqui discutir um pouco, principalmente dentro da Lei Carolina Dickmann, que fala sobre a pornografia de vingança, que fala também sobre o assédio sexual que acontece dentro do ambiente virtual. Então, é um módulo mesmo para a gente refletir sobre como que as ações do digital influenciam as nossas ações também no dito vida real, que a gente sabe que é a mesma coisa. E o quinto módulo é a apresentação dessas legislações. Então, dentro de cada módulo, a gente vai pedir que sejam feitos relatórios periódicos, registros fotográficos, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento e também conseguir auxiliar vocês sempre que necessário. A quarta ação é a realização da mostra cultural no território. E por que essa mostra é tão importante? Quando a gente discute sobre o envolvimento da comunidade escolar, a gente entende que a principal ferramenta que a gente tem para atrair a família para as escolas é justamente
é justamente através da arte e educação, da cultura. Então, que os estudantes e as estudantes, que ao longo da execução do projeto, que montem alguma peça cultural, e aí está aberto para todas as expressões artísticas, justamente para a gente convidar essa comunidade escolar e apresentar o projeto para a comunidade e assim envolver também as famílias, porque a ideia é que a gente forme os estudantes sejam multiplicadores na sua comunidade, e aí entendendo a comunidade como em casa, dentro dos seus ambientes de socialização também. Então, a ideia é formar multiplicadoras e multiplicadores dentro do Oxe Me Respeite nas escolas. E aí, aqui umas dúvidas gerais sobre o Miroski. A gente precisa muito que o plano de trabalho seja feito de acordo com o modelo disponibilizado no edital. Não será aceito outro modelo, outra forma. O plano de trabalho tem que ser feito de acordo com o que determina o anexo do edital. Outra coisa muito importante para as organizações prestarem atenção é sobre a documentação e a aptidão. Então, se atentar às orientações do Miroski, os documentos que são solicitados, as organizações têm que ter no mínimo 2 anos de atuação e podendo ser sediado também em território ou estado diferente do território escolhido. Então, se uma organização, por exemplo, tiver uma atuação no território A, ela pode executar o projeto no território B, certo? Mas a execução precisa ser nos territórios determinados pelo edital. Outra coisa, cabe ressaltar que as organizações sociais também deverá ter uma maioria de mulheres ocupando cargos de liderança nessa organização. Isso é um requisito obrigatório no edital, justamente para a gente fortalecer essa equidade de gênero, principalmente se tratando de ser um edital da Secretaria de Política para as Mulheres. Sobre o acompanhamento, já adiantei que a gente vai solicitar esses relatórios periódicos das atividades, os registros fotográficos, mas a gente também vai fazer visitas. Então, a servidora responsável vai fazer essas visitações e essa visita vai ser sempre que solicitado. E sobre a prestação de conta, para se orientar também, para se atentar às orientações do edital, que é muito importante. E aí, aqui falando um pouco do nosso cronograma. Como Camila falou, não haverá prorrogação, então a data será dia 11/11 de 2024. As propostas podem ser encaminhadas para esse endereço aqui que está na tela, Avenida Tancredo Neves, 776, no terceiro andar. E segue aqui o cronograma geral, e a ideia é que a celebração do termo aconteça no dia 9/12 de 2024. E é isso, gente. Agora está aberto para todas as dúvidas que vocês tiverem e a gente está aqui à disposição para ouvir vocês. Pode falar, Hugo. Olá, Francileite, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Me chamo Hugo, estou representando aqui a Plan International Brasil, que é uma instituição que tem mais de 25 anos de atuação aqui no Brasil e tem escritório em Salvador, Bahia. E nossa missão é exatamente o direito das crianças e dos adolescentes e a igualdade para meninas. Então, ficamos muito felizes aí com a iniciativa essa oportunidade, né, desse edital e todo o trabalho que vocês vêm fazendo aí na secretaria. A gente ficou com algumas dúvidas, vocês já devem ter saber, né? A gente formalizou via e-mail, vocês já responderam, mas é sempre bom ter uma oportunidade como essa de conversar, né? Porque a gente acaba tirando as dúvidas de forma mais pormenorizados, digamos assim. Sobre a questão dos documentos, né, a gente tem uma série de documentos que são solicitados para inscrição e outros documentos no momento de homologação daquelas instituições que forem selecionadas, né? Aí a gente queria saber que, se no momento da homologação a gente vai reapresentar os documentos que já foram apresentados na inscrição, junto com aqueles que vocês pedem na homologação, ou apenas os da homologação? Seria uma primeira dúvida. Pronto, sim. Então, os mesmos documentos que foram apresentados no edital, eles devem ser reapresentados durante a homologação, justamente para a gente ter esse controle também e ter essa memória de como foi construído esse processo. Respondi? Respondeu sim, obrigado. Pronto.
Eu vou olhar aqui no chat também as perguntas que foram enviadas ao longo do que a gente estava conversando, ou na apresentação, sobre o território metropolitano de Salvador. Todos os municípios podem participar ou somente o município de Salvador? A gente tem uma diferenciação ali. Então, a gente tem uma organização para o município de Salvador e uma organização para a região metropolitana de Salvador. Então, por isso que a gente está atendendo 12 territórios de identidade e selecionando 13 organizações. Até porque a gente compreende que Salvador existe uma demanda muito maior por conta do território, do número de escolas também para serem atendidas. Então, nesse sentido, tem essa diferença, como Camila havia respondido aqui abaixo. No caso, todas as oficinas precisam necessariamente adotar a metodologia do teatro oprimido. Então, como Camila aqui reforçou que pode adotar outras metodologias, o que a gente preza é que seja através da arte-educação. Mas a gente valoriza e incentiva todas as formas de arte, porque a gente já está falando de um assunto que é pesado. Então, quando a gente pensou na arte-educação como metodologia, foi uma forma da gente fazer isso de uma forma mais leve. Mesmo falando sobre violência, conseguir trazer essa reflexão de uma forma que a gente proteja também outros direitos, como, por exemplo, o não revitimização, a escuta protegida. Então, por isso que a gente optou pela arte-educação, mas não precisa ser necessariamente o teatro do oprimido. Alguém tem mais alguma pergunta? Sobre a contratação de equipe, será apenas as educadoras? A equipe administrativa podem contratação, exemplo, assistente contábil. Sobre isso, cada lote tem um orçamento específico. Agora, o modo que vai ser executado, aquela tabela ali é uma sugestão. A organização ela pode construir uma nova organização, mas que seja justificado para atender os objetivos do edital. Então, nesse sentido, o assistente contábil é possível, sim, fazer essa contratação. Então, não é engessado, mas tem que seguir aquele valor estabelecido por cada lote, e esse ajuste ele precisa fazer sentido para o edital também, não pode fazer essa desvirtuação do que é de fato o edital. Em relação à entrega dos documentos pelos Correios, já encerrou mesmo no dia 28 ou podemos enviar até o dia 11? Até o dia 11 pode ser encaminhados. Então, a gente vai levar em consideração o registro que fica de quando foi postado. Então, pode ser postado até o dia 11. Deixa eu explicar rapidamente. Pronto. Saiu um erro no edital, quando saiu o extrato, porque no parágrafo fala que o prazo era até dia 28 e no parágrafo seguinte, no ponto específico seguinte, já fala que é até o dia 11. Então, a gente considera até o dia 11, tá certo? Então, até o último dia. Então, isso já foi sanado, a gente já republicou, inclusive, com a nova errata. E aqui, isso mesmo, Márcia, vai ser uma entidade para Salvador e outra entidade para a região metropolitana. Agora, Emily, eu não entendi essa pergunta. Qual a quantidade mínima de componentes? No caso, seria de componentes da organização, no caso, o quantitativo máximo de pessoas contratadas? Pronto. É o que eu falei anteriormente. A gente fez aquela proposta, mas aquela proposta ela não é engessada. Então, se for justificado o número de pessoas contratadas para execução e fizer sentido com o objetivo do edital, não tem essa regra determinada, mas, novamente, chama atenção, precisa fazer sentido com o edital. Fran, só para ajudar um pouquinho. Veja só, Jéssica, o número mínimo que precisa é de acordo com a quantidade de escolas de cada lote. Se o lote tem 30 escolas, cada educador social, ele tem um padrão aí de 10 escolas para atender. Então, estou entendendo que o mínimo são 3 educadores sociais para dar conta do cronograma. Por quê? Porque o cronograma que vocês vão construir, vocês vão apresentar de acordo com os 18 meses.
a metodologia, são 10 encontros, né? Somando todas as atividades que tem, inclusive com a amostra. Então, você tem ali uma média de 3 meses que você vai ficar em cada escola. Então, um educador, ele pode dar conta de 3 escolas no primeiro trimestre, na segundo ciclo de trimestre, mais 3 escolas, e no terceiro ciclo de trimestre, mais 4 escolas. Então, a gente colocou isso no edital. Cada educador social vai atender no mínimo de 10 escolas. Então, esse é o mínimo. Se você tem 30, você vai colocar 3 educadores sociais que vão atuar na ponta, e aí você pode colocar um assistente de contabilidade, desde que o valor não ultrapasse o que está definido no lote. Pronto. E aí, uma questão que se trata da metodologia mesmo. No momento que a gente elaborou o projeto, a gente pensou muito por conta da temática. Então, o indicado é que a educadora social, ela continue na escola de modo contínuo, para criar o vínculo com a escola, com a comunidade escolar, porque acaba que também o projeto é uma porta de entrada para a rede de proteção. Então, se aquele adolescente confiar, tiver essa referência nessa educadora social, a possibilidade de chegar e comunicar uma violência, ter um encaminhamento é maior. Então, essa questão do vínculo também, da continuidade do educador social é importante dentro desse processo metodológico. E aí acho que Camila talvez responda melhor essa pergunta, sobre a compra de equipamentos, é permitido o notebook, o data show? Sim, é permitido, inclusive está previsto lá no modelinho que a gente colocou, notebook, computador, impressora, isso tudo está sendo permitido. O que a gente vai pedir é o seguinte: quando vocês apresentarem a proposta, tem os elementos de despesa. O 33, para quem é da área de contábil sabe que o 33 é contratação de pessoa física ou pessoa jurídica ou material de expediente, e o chamado elemento de despesa 44 é aquisição de imóveis, de imobiliário ou de equipamento. Então, quando vocês colocarem isso na proposta, caso a proposta seja contemplada na execução, a gente não pode fazer alteração desses valores para um remanejamento de valor. Exemplo, não quero mais comprar um computador, agora eu quero colocar esse recurso para a alocação de um veículo. Não pode, porque o elemento de despesa é diferente e o desembolso nosso também, a fonte que a gente vai encaminhar também é diferente. Então, a gente não pode, mas pode sim. Do jeito que está lá, a gente já fez, inclusive, essa proposta da compra dos equipamentos. Pronto. A próxima pergunta. O termo de referência na página 4, no item 4, público beneficiário, menciona, abre aspas, o público beneficiário do projeto será estudantes e servidores. Nesse caso, os servidores seriam os professores? Caso sim, seria necessário criar uma formação específica para os professores ou eles estariam inclusos nas atividades como colaboradores do processo? Dentro disso, eu cabe destacar 2 coisas. A gente já tem um projeto que está em execução, que é o Salas de Gênero, que a gente faz a formação com os professores. Só que dentro do edital está previsto também a criação dos comitês de empoderamento das mulheres, que é composto também por professores. Então, acaba que os professores também vão fazer essa formação dentro do comitê que já está previsto no edital. Então, são momentos diferentes, até porque são outra linguagem. A gente também tem outro material que é disponibilizado para os professores e outro material para os estudantes. Então, seria 2 formações diferentes, mas acaba que um objetivo acolhe outros 2 objetivos. Então, essa formação dos professores pode ser feita dentro da formação dos comitês de empoderamento das mulheres também. Camila, quer acrescentar alguma coisa nesse tópico? Bom, a opção de MEI que a gente colocou é justamente porque, muitas vezes, se você faz uma contratação com CLT, você tem um custo alto. O Estado está sendo vedado pelo Tribunal de Contas da gente aportar recursos para pagamento de contratação com CLT. Então, eu vou dar um exemplo. Para quem já trabalha com CLT, sabe se você coloca um salário bruto de R$6.000, para o cálculo da CLT, você tem que botar aí, no mínimo, 80% desse percentual para incluir
férias, 13º, enfim, são vários encargos, e os encargos também trabalhistas nessa questão. Então, a gente colocou ali a proposta de MEI, porque MEI você paga a pessoa por prestação de serviço, e isso é possível fazer já em convênios com o próprio governo do Estado e as entidades não governamentais. Até porque você pode fazer com banco de hora, então você pode contratar no primeiro trimestre uma psicóloga, uma assistente social, estou dando um exemplo, tá? Uma educadora, e às vezes no meio do processo não deu certo a contratação, você contratou por MEI para prestar serviço naquela determinada quantidade de escolas. No próximo trimestre, você pode fazer uma nova contratação. É mais simples, inclusive, para vocês prestarem conta. Sobre a pergunta do Daniel, sobre a equipe de educador social, tem que ter alguma formação específica? Isso não é engessado, mas a gente pede atenção nesse processo, principalmente de ser um projeto que vai discutir as questões de gênero. Então, aqui na Bahia, a gente tem um bacharelado que é só sobre gênero e diversidade, que é os estudos de gênero e diversidade. Então, a gente pede para que tenha essa atenção, para que essa formação dialogue com o trabalho que vai ser executado. Então, não tem isso fechado, mas a gente orienta que os educadores sociais, as educadoras sociais, elas tenham uma formação e experiência na área, principalmente no debate sobre gênero e violência. As 5 oficinas a serem realizadas são para qual público? São para os estudantes. As 5 oficinas são voltadas para os estudantes, e essa parte de formação dos professores, dos comitês, pode ser elaborada de outra forma e não necessariamente cumprir essas 5 oficinas. Então, é para os estudantes. E sobre ser público separado, sim. Quando a gente elaborou o projeto, a gente fez um momento de escuta com os estudantes e, por opção deles, eles escolheram que essas rodas de conversas, essas oficinas, sejam somente com eles, para que eles tenham mais liberdade de discutir, de debater, de refletir, de trazer as suas questões. Então, sim, tem que ser esse momento separado dos professores com os estudantes, de acordo com a metodologia do projeto. Alguém mais tem alguma dúvida? Boa tarde. Será permitido ajudas de voluntários graduados? Sim, é possível, até porque dentro do comitê orienta-se que não seja somente pessoas da escola, mas que esteja a formação do movimento social, das organizações da sociedade civil, de voluntários. Então, sim, pode ter esse apoio dos voluntários, mas a execução, os educadores sociais, eles estão dentro do projeto, porque tem que ter esse compromisso de continuidade. No orçamento, consta a previsão de custos com recursos humanos, salários, benefícios e encargos sociais. Nesse sentido, se a instituição deseja seguir com essa modalidade de contratação, é possível, correto? Correto, como Camila explicou anteriormente. Declaração de não ocorrência de impedimento em relação aos dirigentes da OSC. É obrigatório o preenchimento da última coluna? Vou aqui ver. Eu não consegui abrir aqui, mas se está previsto no edital, e se tratando do Miroski, é obrigatório o preenchimento. É obrigatório, a gente confirmou aqui, é obrigatório esse preenchimento. No caso, considerando que as instituições já têm uma estrutura administrativa gerencial, o orçamento possibilita o custeamento desses profissionais que vão estar envolvidos na execução deste projeto? Camila, quer responder essa? Vou reler. No caso, considerando que as instituições já têm uma estrutura administrativa gerencial, o orçamento possibilita o custeamento destes profissionais que vão estar envolvidos na execução deste projeto?
Sim, não tem problema nenhum. Se a própria entidade já tem uma pessoa, ela pode sim ajudar no custeio. O que a gente não pode, o que é verdade, o que a gente colocou isso, inclusive no modelo do contrato, é ser funcionário público. E isso para a gente não tem como. Inclusive, já perguntaram sobre a questão de membros da diretoria, se elas podem receber, elas podem prestar serviço. Depende se o serviço for especializado. Então, a única vedação que tem é para funcionário público. Tem uma outra pergunta que fizeram sobre essa questão do voluntário. Pode ter voluntário, pode ter voluntário. Eu já sugiro que vocês criem também para vocês uma segurança jurídica, de vocês fazerem um documento, para que essa pessoa também ela preencha, dizendo que ela está ali trabalhando de forma, está contribuindo de forma voluntária, isso para vocês não terem problema trabalhista depois. E sobre a questão da participação de outras entidades ou da rede, conjuntamente no projeto, também é possível porque tem um anexo que fala sobre a composição de rede para participar. Então, vocês também podem preencher essa necessidade e encaminhar junto com o projeto. Pronto. Alguém mais tem alguma questão? Fran, sobre a questão que perguntaram do profissional. Veja só, no edital ele deixa previsto que tem que ter nível superior. E a preferência é que seja na área de humanas, aplicadas e da área de saúde. Não há vedação sobre as outras áreas, mas há uma recomendação por essas áreas, porque são as áreas que têm diálogo direto, muitas vezes, com licenciatura ou atuação para ministrar cursos de formação, certo? Mas não tem vedação. Agora, precisa ter nível superior. Uhum. Quem tiver com dificuldade, duas pessoas entraram agora. Se tiverem dificuldade com o áudio, podem mandar aqui no chat que a gente está lendo. O modelo do anexo 5 deve ser apenas assinado, correto? Espera aí. O modelo... Você pode Oi, especificar para a Francileide. gente? Posso? Diga. Eu tô falando no chat, porque a maioria das pessoas estão falando no chat, mas se for melhor para vocês, eu posso falar aqui por áudio, porque eu acho que fica mais fácil. É só um documento, na verdade, que é uma dúvida mais aqui do time, né? É um documento modelo para a instituição sinalizar, né, registrar, né, formalizar de que tem a capacidade técnica de realizar. Só que no texto desse modelo de documento, que é o anexo 5, vocês trazem um texto descritivo, temos capacidade, etc e tal, ou um outro texto. E aí a gente ficou em dúvida se era para a gente selecionar um dos dois textos, ou se não, é um documento padrão que a gente só deve ler e concordar e assinar. Eu acho que é o segundo, mas a dúvida é essa, entendeu? É um documento padrão, tanto o anexo 4 como o anexo 5 é só para cumprimento da Miroski. Perfeito. Então, a gente manda ele um padrão, um modelo. Perfeito. É ler, concordar e assinar, né? Obrigado, Camila. Pronto. Jéssica mandou. Poderia falar um pouco mais sobre o diagnóstico? Tem alguma metodologia específica para a apresentação desse levantamento de dados? A ideia do Hoje Me Respeite é que a gente também produza indicadores para entender como que está o conhecimento dos adolescentes sobre a questão de gênero. Então, a gente elaborou que esse diagnóstico ele vai ser tanto contínuo, então, essa avaliação contínua que vocês já vão estar fazendo nesses relatórios periódicos, e também num formulário que a gente vai disponibilizar também, que é para entender como que os estudantes entraram no projeto e compreender como que eles saíram do projeto, para avaliar justamente essa aprendizagem e esse reconhecimento sobre a tipificação da violência, o conhecimento da rede. Então, esse diagnóstico, ele é tanto essa continuidade das avaliações contínuas, como também esse formulário que a gente vai disponibilizar para passar no início do projeto e no final do projeto, para a gente acompanhar a evolução de cada estudante. Alguém tem mais alguma questão? Pode falar, Hugo.
Oi, Francileide, novamente. Tem uma pergunta aqui, tá, de um usuário desconhecido, mas me remeteu a uma outra pergunta também que eu acho interessante a gente fazer. Vocês trazem um termo de referência, né? Já dá para a gente toda a base do que a gente pretende fazer. E aí, claro, tanto na proposta de trabalho quanto no plano de trabalho, que vai ser na etapa posterior, né, para as instituições solicitadas, tem lá um escopo, né? Mas eu entendo que, como vocês trazem um termo de referência, a gente deve basicamente se referenciar no termo de referência. Ou seja, na prática, a gente vai trazer todas as informações do que vocês estruturaram eu entendo que no nosso caso aqui a dúvida seria muito essa. A gente pode, a partir daquilo ali, servir como base, termo de referência, propor um detalhamento de metodologia que a gente entenda, que seja interessante a partir do que vocês estão propondo. Seria nesse sentido? Isso. Seria nesse sentido mesmo de ser essa construção, porque é isso, nenhuma escola vai funcionar como a outra escola. Então, isso tudo a gente tem essa base através do diagnóstico. E é importante falar que também as organizações selecionadas vão passar por uma formação também para ter justamente esse alinhamento de expectativa, esse alinhamento sobre as ações que vão ser desenvolvidas, esse alinhamento também de entender como que esse termo de referência teórico se aplica na prática através da experiência que a gente teve também na elaboração do projeto, através das escutas, através das oficinas testes. Então, a gente vai ter esse momento de alinhamento também, de modo que a gente consiga aprofundar mais nessas questões da elaboração. Perfeito, obrigado. Quando falamos em forma contínua, trata-se dos 16 meses, prazo do edital, ou dos 3 meses do prazo que podemos trabalhar na escola? Você corrigiu aqui, porque a vigência do edital é de 18 meses. E quando eu estou falando dessa avaliação contínua, é essa avaliação de cada escola, de cada turma mesmo, que tem essa previsão aí de ser em 3 meses. Então, esse momento do diagnóstico, a gente viabiliza através desses 3 meses, que vai se passar em cada turma. Só para ajudar também, Fran, só para explicar um pouco. Veja só, a gente colocou 18 meses para dar um prazo maior para vocês, porque a gente sabe que tem calendário escolar, tem férias. Então, assim, são 3 ciclos de 3 meses, ou seja, são 9 meses, mas poderia um ano ficar muito apertado, porque a gente sabe que tem o início do projeto, às vezes demora, a cotação, a aquisição do material, a contratação de equipe, então, às vezes há um atraso no processo. Então, a gente deixou bem amplo 18 meses para vocês fazerem um cronograma que também vocês tenham conforto de executar o projeto, para que o projeto não ficasse tão amarrado. Lembrando, pode falar. Ai, perdão, meu nome é Jéssica, eu quero só aproveitar a pergunta do Hugo, e eu também tive um pouco dessa dúvida que ele trouxe, que também havia sido colocada no chat. Realmente, a proposta de trabalho, que é o anexo 3, que nós devemos entregar, ela está bem amarradinha ao termo de referência. Isso me gerou uma certa dúvida, mas eu queria só realmente deixar esse último questionamento para isso não me incomodar. Então, realmente, quando pede descrição da realidade a ser modificada, as etapas, as ações, é realmente retirar do termo de referência e colocar dentro do tópico correto lá da proposta de trabalho. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Então tá, obrigada, viu, gente? Eu que agradeço a sua participação. Nessa primeira etapa, confirma, por favor, os documentos que precisam ser enviados. Gente, os documentos que precisam ser enviados, eles estão disponíveis todos no edital. Eu não vou saber aqui todos que precisam ser enviados, mas também chama atenção que a gente continua respondendo as dúvidas por e-mail. Então, vocês podem mandar essas dúvidas e a gente sinaliza, mas sobre todos esses documentos vai estar disponível no edital mesmo. Lá tem uma aba somente para essa questão da documentação. Veja, no primeiro momento, a gente não pede todas as CNDs, pede no processo de contrato. O que a gente precisa iniciar, até para ajudar? Prestar muita atenção no barema. O barema, ele diz quais são os documentos que precisam vir para vocês terem a pontuação.
Então, precisa ter o período de experiência. Então, vocês precisam fazer as comprovações de todas as atividades que vocês já participaram, convênios que vocês já tiveram, contratos que vocês já tiveram. Então, cópias, termo de cooperação, extrato no diário. Sobre a questão do quadro da equipe técnica, então, eu preciso que vocês preencham aquele formulário que tem, dizendo quais são, como é composta a equipe técnica, para, inclusive, ver como é que vai ser o processo de avaliação para a pontuação, o currículo da equipe que vai participar, então tem que vir um currículo resumido, porque isso vai ser através dos certificados, a cópias de curso, formação, que a gente vai garantir essa pontuação para a equipe, a proposta que tem que ser encaminhada, claro, tanto o projeto como a proposta, porque vai ser análise para a pontuação do barema, então fique muito atenta ao barema, porque o barema é quem vai balizar as notas de vocês. E sobre a documentação, é o básico. A gente só vai pedir a documentação mesmo exigida fiscal, vou chamar de documentação fiscal, quando for assinar o contrato, que aí a OSCE tem que estar toda regularizada, tá certo? Mas fiquem mais atentos no barema. Sobre quais serão as escolas? Só teremos visão posteriormente a partir da definição da SPM ou temos que propor quais escolas? A gente vai dar essa orientação sobre quais as escolas, porque a gente está seguindo esses critérios que são os índices de violência, sobre a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente vai fazer esse indicativo das escolas também de cada município, em parceria com a Secretaria da Educação também, que tem esse mapeamento sobre as escolas prioritárias. Mas a ideia é que vai ter municípios que a gente vai acabar contemplando todas as escolas, porque tem município que tem uma escola estadual, duas escolas estaduais. Mas, assim, veja só, no edital, ele tem lá, quando você entra dentro do lote lá tem específico quais são as escolas prioritárias. Então, a gente elencou escolas indígenas, escolas quilombola, escola do campo. A gente já indicou o município, porque a Secretaria de Educação já passou para a gente uma lista de todas as escolas estaduais. Então, a gente já fez esses indicativos. O que vocês podem indicar na proposta, já podem fazer até a construção de um detalhamento dizendo quais são os municípios que vocês vão atuar inicialmente. Isso já pode ser previsto, o nome da escola. Eu sei que tem proposta que pode chegar mais completa. As outras a gente vai complementar. Mas a definição da escola, nós vamos fazer isso junto também, junto com a Secretaria de Educação e junto com vocês. A Secretaria já tem um indicativo que sejam as escolas de tempo integral, porque tem uma possibilidade de, no oposto, ter essas atividades complementares, e por isso para a gente também vai ser importante a gente pontuar. Então, mas fiquem atentos sobre as escolas que a gente já elencou como prioridade, tá certo? E tentem fazer o cronograma de vocês também de acordo com a localidade por conta dos custos. Então, o território da Chapada, vou dar um exemplo. Você tem ali um município, exemplo, você tem o município de Mucugê, Nova Redenção, Andaraí, que são todos próximos. Então, tenta fazer os primeiros trimestres com os municípios próximos para vocês conseguirem atender também por conta do deslocamento, do combustível, claro, porque isso tem um custo e isso pode ter um custo muito maior no projeto. Para quem entrou agora, a gente está lendo tanto as perguntas aqui no chat, mas se sintam à vontade também de enviar as dúvidas através, abrindo o microfone mesmo. Alguém mais tem alguma dúvida? Oi, Francileide. Sobre a questão da documentação, ela fica um pouco, vou ser sincero com vocês, um pouco confusa, porque assim, ó, tem duas etapas, que é a de inscrição e depois tá a de homologação. E aí eu tô lendo aqui de novo, sinto que eu já li muitas vezes o edital, e aí a gente tem lá a listagem na etapa de homologação, né? A gente, né, perguntou para vocês, por exemplo, por e-mail, vocês já responderam, que agora seria a proposta de trabalho para inscrição, e uma vez essa proposta sendo aprovada para a próxima etapa de homologação, a gente vai ter o prazo para apresentar
o plano de trabalho, que é o documento, que é outro anexo, né, que é outro documento que vocês trouxeram. Só que a gente está vendo aqui, por exemplo, a listagem inclui aqui no item 4, no item 4, análise do cumprimento dos requisitos, dos impedimentos legais e do plano de trabalho e homologação do resultado. Significa que já é após a homologação. Correto? Só que aí o que é que a gente vai ter que, de fato, entregar? Onde é que a gente encontra a listagem que tem que ser entregue na etapa de inscrição? A etapa de inscrição significa, então, portanto, só a proposta de trabalho, é isso que... Isso. O que precisa apresentar é a proposta de trabalho. Porém, precisa apresentar a documentação para a pontuação de barema. Lá, quando você chega no anexo 2 do edital, ele tem os critérios de avaliação das propostas de trabalho. Então, nos critérios de avaliação, a gente tem os meios de verificação. Então, esses meios de verificação são as comprovações. Isso precisa estar inserida junto com a proposta. Então, vocês vão encaminhar a proposta e os documentos para verificação do barema, porque senão a gente não tem parâmetro para analisar a proposta sem ter os documentos que fazem o barema pontuação. Então, o que a gente vai enviar agora é o que está no anexo 2. Entendi, tá. Isso. Alguém mais tem alguma dúvida? Reforçando que a gente também está respondendo através do e-mail hoje-me-respeite-nas-escolas@spmba.ba.gov.br. Então, vocês podem continuar encaminhando as dúvidas e a gente vai estar respondendo por e-mail também. Alguma dúvida mais? Tenho, vou escrever aqui agora. Pronto, encaminhei o e-mail aqui no chat também. Tem disponível também no edital. Então é isso, gente. Alguém mais tem alguma dúvida? Senão a gente já vai caminhando para o encerramento. Então é isso, gente. Agradeço imensamente a participação de todas e todos e todos vocês, de terem se interessado no nosso edital, de terem se identificado com esse compromisso que é construir uma sociedade sem violência contra as meninas e contra as mulheres. Reforço novamente, a gente está disponível para responder as dúvidas pelo e-mail, então vocês podem encaminhar e a gente vai estar respondendo, e a gente segue à disposição. Muito obrigada, muito boa tarde a todas e todos vocês, e ótimo final de semana.